Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Hoje eu gostaria de meditar com vocês num texto que narra a morte do nosso Senhor Jesus na cruz, lá em Marcos 15, versículo 33 e 34. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar com uma pessoa no seu leito de morte. Eu já tive experiência na minha família, já trabalhei em hospitais, nessa jornada de missões, visitando pessoas no leito de morte. O que a gente vê, mesmo pessoas que tiveram uma vida, até pessoas que tinham essa fama de ser duras, firmes, pessoas decididas, né? Pessoas que não se dobravam fácil. Naquele momento a gente vê as pessoas desabando. E algumas não conseguem nem falar, choram e pedem oração. E é muito duro de ver as pessoas passando por esse vale da sombra da morte, com a incerteza do que vai vir depois, né? O que vai vir depois daquilo. E muitas pessoas olham para esse texto da morte do Senhor Jesus, e quando Jesus fala: Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Muitas pessoas veem isso na vida de Jesus. E essa pergunta que eu quero fazer para você sobre esse texto: será que Jesus estava desabando dessa maneira? Será que Jesus estava tendo ali um conflito na sua identidade, um medo do que ele estava por vir? Será que é isso que esse texto quer dizer? E eu quero discorrer com você um pouquinho sobre alguns pontos-chave desse texto que eu vejo. No versículo 33 diz que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E o que estava acontecendo aqui era: o Filho de Deus ele foi reduzido à forma humana e ele estava sendo agora crucificado numa cruz pelos homens. O Filho de Deus, a palavra viva, é transformado em homem e agora é sacrificado como um ladrão por homens. E o resultado disso tudo é: a terra se cobre de trevas. O que eu vejo que esse texto quer nos dizer, nos ensinar aqui? Quando nós homens somos deixados à nossa própria vontade, a nossa tendência sempre vai ser sacrificar a Deus, se é que você entende o que eu estou dizendo. A gente diz: Deus está morto, Deus morreu, e que viva a nossa própria vontade. E o resultado disso é que essas trevas que habitam dentro de nós, ela extravasa para o exterior. E todo mundo, o mundo inteiro é coberto de trevas. A gente vê nesse texto: houve trevas sobre toda a terra. Isso era só uma expressão no mundo natural daquilo que estava no coração do homem. O homem estava rejeitando Deus. E isso é o que estava dentro do homem: pura e densas trevas. A segunda coisa que eu vejo aqui é quando Jesus brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? A primeira coisa que a gente pode ver aqui no que Jesus fala, e que nos revela quem Jesus é e o que ele veio fazer nessa terra, é primeiro, por que ele não diz israelenses, povo judeu, por que me desamparaste? Por que ele não diz discípulos, por que me desamparaste? Por que ele não fala rei, por que me desamparaste? Os olhos de Jesus estão voltados a Deus sempre. Eu recentemente fiz uma leitura estudando o livro de Isaías, e na minha opinião, modesta opinião, o livro de Isaías, o tema principal dele é onde você põe a sua confiança no momento de angústia. Você vai ver Isaías voltando e voltando para esse tema várias e várias vezes. Onde você põe a sua confiança? Quem é a sua confiança? Em quem você busca refúgio? E Jesus aqui ele diz: Deus meu, você é o meu amparo, por que me desamparastes?
Os olhos de Jesus estão fitos em Deus no momento de aflição. Quando Jesus passa por aquele momento de dor, de humilhação, de vergonha, de dor na alma por estar sendo traído e por estar sendo abandonado e por estar sendo rejeitado, os olhos dele estão fitos em Deus, o Pai. É em Deus que Jesus busca e clama por socorro. Essa é outra coisa que nós podemos aprender nesse texto. E uma outra coisa, eu já vi algumas vezes algumas pessoas ensinando esse texto, como a gente disse no começo, Jesus estava ali desabando. Né? Jesus estava carregando sobre si os pecados do mundo. E Deus, quando olhava para Jesus, ele via a multidão de pecados do mundo e Deus virou as costas e abandonou Jesus por aquele momento. E eu quero questionar com você hoje se é exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. E o meu maior questionamento para esse ensinamento é os Salmos 22. Porque se você for ler lá Salmos 22, a gente vai ver como começa os Salmos 22, que é um Salmos que fala um pouco da vida do Messias, e a gente vai ver isso agora. Então, dá uma olhada em Salmos 22, versículo 1. Olha só o que diz. Como começa Salmos 22. Deus meu, por que me abandonaste? É assim que começa os Salmos 22. E discorrendo um pouco mais, ele vai falar no versículo 7 de Salmo 22. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. No versículo 16, diz assim: dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Alguma semelhança com Jesus? Versículo 23. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu o rosto dele, mas ouviu o seu grito de socorro. Versículo 27 de Salmos 22. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Versículo 31. E um povo que ainda não nasceu proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Jesus, quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava falando não para um povo leigo, um povo que não conhecia a lei, um povo que não conhecia o livro de Salmos, um povo que não conhecia Salmos 22. Quando o povo ouve Eloi, Eloi, lama sabachthani, eles ouvem o começo de Salmos 22. E o que Salmos 22 diz? Ele nos narra os sofrimentos e o triunfo daquele que havia de vir. O Salmos 22 narra aquilo que Jesus estava passando. Então Jesus fala isso para um povo que conhece as Escrituras. E Jesus estava falando naquele grito, naquele momento ali na cruz. Jesus extravasa o que o seu coração está buscando, o que Jesus está colocando a sua esperança em Deus e está lembrando. Naquele momento de aflição, Jesus está lembrando as promessas de Deus a seu respeito. Jesus está falando: as nações vão vir ao Senhor, todas as famílias da terra vão vir até o Senhor, e um povo que ainda não nasceu vai proclamar o que eu estou fazendo aqui agora. Jesus não estava desabando na cruz. Ele estava pondo a sua confiança no Deus dele, no Pai dele. Era isso que Jesus estava fazendo. E essa música que eu escolhi pro vídeo, ela diz o seguinte, no refrão dela ela diz: lindo Jesus, meu glorioso amigo, aquele que nunca se cansa e permanece até o fim.
Esse é o Jesus que nós servimos. Ele nunca se cansa, ele permanece até o fim. Mesmo no momento de aflição, ele sabe em quem ele confia e ele sabe quem Deus é. Eu quero orar por você agora e eu quero pedir que Deus te dê essa graça para nesse momento de aflição da sua vida, que você, assim como Jesus, coloque seus olhos em Deus e saiba, se lembre das promessas de Deus para sua vida, lembre quem você é em Deus, como o Senhor te vê e quais são os planos dele para sua vida. Querido Jesus, nosso glorioso amigo, aquele que nunca se cansa, mas permanece até o fim, nós te amamos, Jesus. Nós não conseguimos nem começar a dizer como nós amamos louvar, cantar o seu nome. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor venceu. O Senhor foi até o fim, sem se cansar e por amor a nós. E agora eu peço ao Senhor para minha vida e para os meus irmãos que me ouvem, que nos momentos de aflição, que nós venhamos a passar o que estamos passando, que o Senhor nos ajude, assim como Jesus, a manter nossos olhos fitos no Senhor, nossa esperança, nosso socorro, sabendo que o Senhor nunca há de abandonar o aflito, mas que o Senhor tem trabalhado tudo para o bem daqueles que esperam em Ti. Amém. Até a próxima Palavra da Fonte. No one's like you, keeper of my heart, beautiful Jesus.